Salve, salve família, salve, salve rapaziada. Gente, o presidente Augusto Melo acabou de sofrer impeachment lá no Parque São Jorge, então não é mais presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, certo? Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para expor a minha opinião, falar um pouco de alguns fatos que aconteceram aí na gestão Augusto Melo, e expor minha opinião. Eu acho que muitos eu não gosto dessa palavra, influencer, né? Mas eu acho que muitos influencers nesse momento se escondem com medo que feche uma porta, com medo de dar a sua opinião, com medo de expor aquilo que pensa. Eu sou diferente, tá? Falei isso aqui para vocês desde o começo. Eu venho aqui e dou minha opinião mesmo, cara. Não tenho medo de ninguém, não devo nada para ninguém, não tenho medo de me indispor, não tenho carguinho, não tenho cadeira cativazinha dentro do Corinthians, não. Eu venho aqui e dou minha opinião porque sou torcedor, assim como os outros 40 milhões, que devem pensar assim como eu. Alguns devem pensar igual, outros contra. Isso é uma democracia, não à toa a gente é o time da democracia, né? E tem que respeitar a opinião de quem é a favor do impeachment, de quem é contra, mas não deixo de vir aqui como figura pública, como influencer, né? Não deixo de dar a minha opinião, porque eu acho que eu posso ser porta-voz do sentimento de muitos, né? E também para a gente discutir e conversar aí, sempre a fim de que o Corinthians saia por cima, de que o Corinthians é maior do que todos, certo? Dito isso, o Corinthians é maior que todos e é maior que o presidente Augusto Melo, né? Ex-presidente, no caso. Por quê? Porque o Augusto Melo, a gente deu o nosso voto de confiança, colocou ele lá, porque ele prometeu que ia acabar com a corja, que ia acabar com a farra, que ia acabar com toda aquela roubalheira, que ia acabar com aquele bando de falsidade, com aquela escrotidão nojenta que tinha dentro do Corinthians, que ia trazer o Corinthians de novo para o corintiano, né? E blá blá blá, e blá blá blá, e promessas, 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 e no final, igual os outros, né, Augusto Melo? Primeiro fato é o seguinte, gente: não existe super-herói, não existe milagre no futebol, tá? Não tinha como o presidente, em um ano, fazer um milagre, cair toda a dívida. Não, não, não. Essa dívida já vem se acumulando de muito tempo, e eu vou falar isso aqui também, tá? Então, era óbvio que o presidente não ia conseguir resolver tudo. O problema é que ele piorou. O problema é que ele piorou. E a gente já tem que começar, já que estamos falando de dívida, é só você pegar o quadro da dívida, como ela piorou absurdamente nesse um ano e pouco de gestão Augusto Melo. É absurdo o tanto que a dívida subiu. Quase que dobrou. Quase que dobrou a dívida. Então já começa errado nesse fato. Prometeu, um ano é pouco, tudo bem, mas se você promete cair a dívida e ela sobe, alguma coisa está errada. Tá? Alguma coisa está errada. E antes que vocês falem, porque tem alguns corintianos aí que eu nem sei se dá para considerar corintiano. Ah, mas ele fez a vaquinha para a Arena. Não, 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 não. A vaquinha foi feita sobre a gestão dele, mas quem teve a ideia foi a Gaviões da Fiel, tá? Quem teve a ideia foi a Gaviões da Fiel, não foi o presidente Augusto Melo, tá? E essa vaquinha só acontece graças a nós, fiel torcida, que estamos tentando pagar a nossa casa, que não deveria, né, estar acontecendo isso, mas já que diretorias anteriores roubaram, agora caiu no nosso colo essa bucha aí, e nós, como amamos o nosso time, a gente vai dar um jeito de pagar aí a Arena. Mas não foi o Augusto que criou esse meio aí, não, tá? Só para refrescar a memória de vocês. Então a dívida na presidência do Augusto Melo ela aumenta bastante, consideravelmente. E eu acho que muito amadorismo por parte do presidente. Já cito aqui o fato vai de bet. Como que você fecha com um dos maiores patrocinadores da história do futebol brasileiro e meses depois você perde ele com um caso de corrupção, escândalo, manchando a história do Corinthians? Não dá, né? Outro fato, Mateuzinho. A gente traz o Mateuzinho treina com o Corinthians, volta pro Flamengo, depois a gente vai, compra o Mateuzinho, caro pra cacete, aí ele volta pro Corinthians, o jogador já tá treinando com a gente. Lucas Veríssimo, garoto propaganda da Vai de Bet. O presidente afirmou, Lucas Veríssimo vai ficar no Corinthians.
dias depois, um dia antes de começar aí a temporada, Lucas Veríssimo saiu. Outro caso, você faz um novo contrato com uma Bet, já tem outra Bet sendo patrocinadora do Corinthians, você não rompe o contrato da anterior, faz um novo contrato e aí toma na lapa. Tendo que pagar, perdemos uma puta grana aí também nesse caso. Tínhamos uma Bet patrocinadora, fizemos um acordo com outra, você rompeu o contrato antigo. Amadorismo, mais um. Então foram coleções de amadorismo, de infantilidade por parte do presidente, que não dá para ter tantos erros como o presidente teve, tá? Eu acho que sim, gente, tem muita coisa por trás. Eu acho que toda aquela corja, toda aquela desgraceira que tem dentro do Corinthians ainda, teve aí sua mão para complicar as coisas para Augusto Melo, isso é fato, tá? Mas a gente não pode usar isso para passar um paninho, passar a mãozinha na cabeça do Augusto. Não dá. Olha que grave do que ele está sendo acusado. Ah, mas ele ainda não é culpado. Sim, indiciado não significa que ele é culpado. Ele está sendo acusado, ele está sendo indiciado, tá? Após uma investigação, tá, da polícia, concluiu-se que ele faz parte aí, que ele fez parte desse esquema corrupto, mas ele ainda não é culpado, tá? Ele vai para júri agora, tá na mão dos juízes, aí vai ter audiência, blá 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 blá, blá. E aí sim, após a análise dos fatos, análise das provas, aí sim ele vai ser julgado como culpado ou não, tá? Mas ele é acusado. Só o fato dele ser acusado já mancha a história do Corinthians, vocês concordam? Já mancha totalmente a história do Corinthians. Não dá para ter no cargo máximo, apesar de que o presidente a gente sabe muito bem que não manda em tudo dentro do Corinthians, mas apesar dele estar no cargo máximo, não tem como a gente ter um presidente que esteja sendo acusado de coisas tão graves como essa. Então, por isso, eu sou a favor do impeachment nesse momento. Ano passado, na época que a gente estava para cair ali, toda aquela dificuldade, e aí começa esse blá 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 de impeachment, naquele momento eu fui contra. E eu defendi o Augusto Melo. Falei, nesse momento eu sou contra. Por quê? Não coloco minha mão no fogo, deixei bem claro, não coloco minha mão no fogo, mas sou contra nesse momento. Primeiro que não é momento, o time está passando por uma fase difícil, isso pode complicar ainda mais. Segundo que não existem provas concretas e nenhuma investigação finalizada para acusar o presidente. Naquele momento. Nesse momento, não. Nesse momento, o Corinthians melhorou, graças a Deus, e isso tem parcela do Augusto, né? Não vou ser falso, tem uma parcela sim. Tá? Mas, nesse momento, não tem como defender. Por quê? A investigação foi finalizada, ele foi acusado e blá blá blá. Né? Então, nesse momento, eu sou a favor. Fui contra, hoje sou a favor. Ponto final. Tá? Não vou passar pano, não vou aqui falar, ai, mas ele tentou, ai, gente, ele tá tentando. Não, gente, não tem essa, não tem como passar a mão na cabeça. Olha do que ele tá sendo acusado, rapaziada. Não tem como defender. Tá bom? Ponto final. Não tem como a gente deixar ele no cargo. Não tem como a gente defender. Porque isso é grave, gente. Então, a partir do momento que ele é acusado, tá? Acabou ali. Acabou a história do cara ali. Já manchou a história do Corinthians. Internacionalmente, como vocês acham que a mídia vê? A gente tem jogadores internacionais, jogadores famosíssimos. Memphis Depay, um dos maiores jogadores da história da seleção. É difícil negociar com um clube que tem 2,5 bilhões em dívida. Isso já dificulta as negociações. Isso dificulta quando um jogador pensa em vir para o Corinthians ou não. Isso pesa contra. Então não tem como defender. Tá? Se ele é culpado ou não, não tem como defender, porque está sendo acusado de uma coisa muito grave e nesse momento não dá para permanecer no cargo no Corinthians. Eu acho que outro fato também que a galera acaba se confundindo é que quando você é a favor, você então quer que volte a renovação e transparência. De onde você tirou isso? Você está ouvindo minha boca falar isso, que eu quero que volte Andrés e blá blá blá? Gente, eu falei e repito aqui a minha opinião. Falei isso nos stories no Instagram. Para mim, assim como o presidente Augusto Melo foi investigado, os anteriores deveriam ser investigados também, porque eu acho que tem muita coisa por trás.
Porque eu acho que essa dívida aí, que vem se arrastando, que vem crescendo, 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 tem muita coisa errada, a gente sabe, o corintiano está careca de saber. Então, assim como o ex-presidente Augusto Melo foi investigado, eu acho que os anteriores deveriam ser investigados também, tá? Agora, porque eu sou a favor da queda do Augusto Melo hoje, eu sou a favor também da volta da renovação e transparência. O que você está falando? Não tem nada a ver. O que o cu tem a ver com a calça, meu querido? O que tem a ver, meu champs? Não tem nada a ver. É tudo corge. É tudo que é mamar nas tetas do Corinthians. Tudo quer tirar um pouco de proveito para enriquecer em cima do tamanho absurdo que é o Corinthians. E aí tem uma frase do Denilson Show, que é muito bacana, que ele fala isso. O dia que o Corinthians acordar, colocar alguém digno no comando, o Corinthians vai ser um dos maiores clubes do planeta. Você tem noção que mesmo a gente tendo 2,5 bilhões de dívida, passando por tudo que a gente passa, ainda assim o Corinthians chega para disputar títulos, o Corinthians é campeão, mesmo com tudo isso. Então imagine se chega alguém sério para fazer um trabalho sério dentro da presidência do Corinthians. Imagina o poder que o Corinthians teria. É muito grande o nosso clube, gente. É absurdo, é abissal. É espetacular o tamanho do nosso clube. Tá? Mas não dá para ser dirigido por amadores e por corjas, que só querem sugar, só querem mamar do Corinthians, na teta do Corinthians. Né? Essa é a minha opinião, rapaziada. Eu ser a favor do impeachment não quer dizer que eu quero a renovação e transparência, já quero isso deixar bem claro. Se não ficou bem claro, quero repetir novamente aqui para vocês. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também não tem como a gente utilizar de erros passados para justificar os erros do presente. Ah, mas o Andrés também fez. Ah, mas o Duílio também fez. Ah, mas o Roberto de Andrade também fez. Não, estão todos errados. E a partir do momento que está errado, não serve para estar dentro do Corinthians. E ponto final. Tem muita podridão. Tem muita podridão. Todos ali têm cadeira cativa, aquela galera que você nem sabe quem é, mas manda dentro do Corinthians. Sabe? Então, assim, tem muita coisa estranha aí por trás do nosso clube. Mas nesse momento não dá para a gente defender o presidente, não dá para passar a mão na cabeça. Eu acho que em termos de time, ele melhorou a equipe, trouxe jogadores, mesmo com toda essa dívida, trouxe jogadores que, graças a Deus, fizeram com que o Corinthians colocasse o Corinthians num pedestal acima de novo, ganhando título, não sendo rebaixado, disputando competições, enfim. Mas isso não quer dizer que foi mil maravilhas. Não dá pra... Ah, mas o Corinthians foi campeão paulista, pô. Foda-se. Olha o que ele fez. É grave o que ele fez. Tá? Então essa é a minha opinião. É triste de verdade que a gente tenha chegado nesse ponto. É com tristeza que eu venho falar isso aqui para vocês. É de verdade, cara. É triste demais. A gente vê o tamanho da falsidade dentro do Corinthians. O nosso clube, que a gente tanto ama, que a gente dá a vida pelo Corinthians, é uma religião. E a gente vê que, sabe, que só realmente quem ama é o Corinthians, é o corintiano. Então é triste, gente. É triste a gente chegar nesse ponto. É triste demais, cara. De verdade mesmo. Muito triste. É vergonhoso. Tá? É vergonhoso. Agora o vice-presidente assume, né? E aí, posteriormente, terá votação para um novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por um Corinthians melhor, por um Corinthians com gestões profissionais de verdade, com gente que esteja interessada no melhor do clube e não no bem a si mesmo, tá bom? Deixe no comentário aí o que você achou do impeachment, se você é a favor ou contra. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis e vai Corinthians!